Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glorifico a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui, na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo. Adorar Jesus Cristo, Filho de Deus, único digno de ser adorado, glorificado, exaltado por mim e por você. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, e nós vamos adorar Ele com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, na sua grande, linda e infinita misericórdia, nos entrega com amor. E você pega esse pão, coma, deguste e seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar meditando, para a glória de Deus, em Lucas, no seu capítulo 18, versículo 21, que diz assim: replicou ele, tudo isso tenho observado, desde a minha juventude. E ouvindo-o Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Amém, glória a Deus. Uma coisa ainda te falta, para que você venha receber a salvação em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você acha que já está salvo. Muitos acham que já está salvo, porque observa os mandamentos do Senhor. Aleluia. Não adultera, não mata, não furta, não diz falso testemunho, tem honrado pai e mãe. Aleluia. Muitos têm observado os mandamentos do Senhor. Aleluia. E acha que já está salvo, que o seu lugar já está garantido no céu. Mas hoje, através do maná do céu, do pão quentinho, o Senhor, Ele te fala, uma coisa ainda te falta. Aleluia. Que coisa é essa? Aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque só Ele é que pode te levar até o Pai. Ninguém vê ao Pai se não passar pelo Filho. Então você precisa passar pelo Filho. Você precisa aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Jesus estava... Havia um certo homem de posição. Um homem de posição. Um jovem de posição. Aleluia. Ele viu Jesus. Aleluia. E ao chegar diante de Jesus, ele o adorou, chamando ele de bom mestre, dizendo, o Senhor é um bom mestre. Aleluia. E Jesus disse para ele, bom é só Deus, somente o meu Deus, somente o Pai é que é bom. Aleluia. E ele aproveitou que estava diante de Jesus e fez uma pergunta para Jesus, dizendo, por quê? Dizendo, como que eu faço para receber a vida eterna, para receber a salvação? O que eu tenho que fazer? Aleluia. Eu tenho observado os mandamentos do Senhor, ou seja, eu tenho obedecido os mandamentos de Deus. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor então olha para ele e fala assim, uma coisa ainda te falta. Aleluia. E o Senhor hoje, através do maná do céu, do pão quentinho, está falando para você, uma coisa ainda te falta. Aleluia. E o Senhor disse para ele, ouvindo Jesus disse, uma coisa ainda falta. O Senhor disse, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e assim você terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Por que o Senhor pediu para ele vender tudo? Porque ele era um homem rico e o coração dele estava nas riquezas deste mundo. Aleluia, glória a Deus. O tesouro dele estava nas riquezas desse mundo. Ele precisava se libertar, aleluia, das riquezas desse mundo, dos prazeres desse mundo. Ele precisava vender tudo que ele tinha e seguir e dar aos pobres e abençoar os pobres com tudo que ele tinha e seguir
a Jesus. Aleluia. E ele saiu da presença do Senhor muito triste quando ele ouviu essa resposta de Jesus, que para ele conquistar o céu, para ele conquistar o tesouro no céu, ele precisaria vender o que ele tinha na terra. Aleluia, glória a Deus. Dar aos pobres, abençoar os pobres e seguir Jesus. Aleluia, glória a Deus. E ele saiu da presença do Senhor muito triste, porque ele era riquíssimo. Ele achou que já estava salvo, que estava tudo bem com ele, Deus, mas não está tudo bem. Não estava tudo bem com ele, Deus. Não está tudo bem, tudo certinho ainda com você e Deus, só porque você segue os mandamentos. Não está tudo certinho ainda com você e Deus, não. Aleluia. Você precisa aceitar Jesus como o único suficiente Salvador para você ficar certinho com Deus. Aleluia. Você precisa observar os mandamentos do Senhor, mas precisa também aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador. Você precisa ser um homem bom, uma mulher boa, honesto, mas você precisa, aleluia, aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. Você precisa vender aquilo qual você tem posto o seu coração. Você tem posto o seu coração em riquezas deste mundo, em prazeres deste mundo. Aonde você tem posto o seu coração, você precisa vender. Você precisa tirar de você, você precisa deixar, você precisa abandonar. Aleluia. Aquilo que você tem posto o seu coração, você precisa colocar o seu coração em Jesus Cristo. Seguir Jesus Cristo. Ele precisava vender tudo o que ele tinha, dar aos pobres, abençoar os pobres, repartir com os pobres. Aleluia. E colocar o seu coração em Jesus Cristo. Seguindo ele, aquele que tem o seu coração em Jesus Cristo, segue a Jesus Cristo. Anda com Jesus Cristo, serve a Jesus Cristo, aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A palavra do Senhor nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então nós precisamos colocar o nosso coração em Jesus, aceitar Jesus como Salvador, ele ser o nosso tesouro. Jesus precisa ser o seu tesouro. E nós precisamos andar, seguir Jesus, andar no caminho de Jesus, que é verdade e vida, servir a Jesus Cristo. Aleluia, Ramanai. Nós precisamos seguir o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é Jesus. Ele é o reino de Deus, ele é a justiça de Deus. E aquilo que eu preciso, que você precisa, Deus ele vai nos acrescentar, não vai nos faltar nada. Deus ele vai suprir as nossas necessidades para a glória de Deus. Era isso que aquele jovem rico precisava fazer. Vender tudo o que ele tinha, dar aos pobres, colocar o coração dele, o tesouro dele precisava ser Jesus. Aleluia, glória a Deus. E ele precisava seguir a Jesus. Aleluia, buscar Jesus, seguir ele, andar com ele. E nada iria faltar para ele. Porque nada falta para nós quando nós andamos com Jesus. Quando o nosso tesouro é Jesus, ele precisa ser o nosso maior tesouro. Esse jovem rico, ele perdeu a salvação. Ele perdeu o seu tesouro no céu. Ele perdeu. Que você não venha perder o seu maior tesouro, que é o céu. Que você não venha perder a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Mas que você venha aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador. Uma coisa ainda te falta. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.